Tática Timão na área fiel, para mais um vídeo aqui para vocês, infelizmente, para falar de coisa ruim, né? Seu Augusto Melo, como a gente já havia previsto aqui, né, no canal, foi indiciado. E com isso, fiel, o nome do Corinthians foi para lama. Augusto Melo é disparado o pior presidente da história do Corinthians. Como é que esse cidadão coloca o Corinthians em página policial? Isso é uma vergonha, velho. Isso é uma vergonha. E ainda tem coragem de pedir não, de fazer coletiva. Você vai para se desculpar de quê? Um presidente do Corinthians indiciado por lavagem de dinheiro, roubo qualificado e associação criminosa. É brincadeira uma coisa dessa. Meu filho, você não tem que ficar dando entrevista não, coletiva não. Você tem que renunciar, meu irmão. Você está pensando que a vergonha que você está fazendo o corintiano passar e a instituição, esse time aqui, passar é pouca, é? Você tem que renunciar, não é negócio de ficar conversando asneira, não. Você, durante um ano inteiro, ficou conversando asneira. Ah, vou dar uma gestão de choque. Acabou a farra. Realmente, a gente está vendo a gestão de choque negativa, jogando o nome do Corinthians na lama. Gestão de choque você deu realmente nas finanças do Corinthians. Que vergonha, velho. Como é que pode? Aí marcou agora uma coletiva, seria em um local. Ficou sabendo que a torcida ia lá, colocou para dentro do clube. Tem mais segurança e tal, né? A torcida organizada parece que se manifestou pedindo o afastamento de Augusto Melo, que é o que todo corintiano quer nesse momento. Augusto Melo, você não é para estar dando coletiva mais. Você tem que pedir desculpas e vazar, ó, cair fora do Corinthians. Que nem suas desculpas a gente vai aceitar. Como é que pode, velho? Um cara senta numa cadeira de um clube como o Corinthians e faz uma merda dessa, velho. O cara consegue ser indiciado pela Polícia Civil de São Paulo. E ainda tem a cara cínica de ficar colocando coletiva, juntamente com o seu advogado, que na última coletiva disse que você não seria indiciado. Que o delegado não tinha provas, porque o Corinthians deu todas as provas, sendo que no relatório, você, juntamente com sua diretoria aí, no relatório da Polícia Civil, diz que a polícia procurou o Corinthians por 3 vezes, pedindo certos tipos de relatório. Você não entregou, ficou só na conversa. Conversa, palavras, o vento leva. A polícia quer prova, meu filho. Quer papel, quer e-mail, quer ligações. Isso que o delegado pediu, não é conversa fiada não. Sim, você falou que fez e aí, cadê a prova? Rapaz, isso é uma vergonha, velho. O cara ainda tem a cara de pau de fazer coletiva com o advogado do lado, o outro cara de pau, que falou que Augusto Melo não seria indiciado e ele foi. Alguém próximo aí tem que fazer alguma coisa. O nome do Corinthians foi manchado. O Corinthians não pode ter o seu CNPJ vinculado a um CPF investigado, a um CPF de uma pessoa que está sendo investigada pela Polícia Civil. Você entende isso, fiel? Corinthians não pode ter seu CNPJ vinculado a uma pessoa assim.
Eu tava vendo um advogado falando sobre o caso. O Corinthians, Augusto Melo tem que sair da cadeira hoje, se desvincular, ser afastado. Rapaz, é porque a gente, muita gente não tem noção de como isso afeta o Corinthians financeiramente, a imagem, principalmente a imagem do Corinthians, financeiramente, né? Você tá ali, você que é funcionário, já fica preocupado com o seu emprego, entendeu? Não sabe quem é que vai entrar, não sabe como é que as coisas vão acontecer, seu salário no final do mês, seu presidente, o seu patrão de quem trabalha no Corinthians, está sendo investigado pela Polícia Civil. Rapaz, o Corinthians não era para estar passando por isso não, pô. E aqui, a gente aqui do canal tá de olho em quem vai entrar, viu? No canal aqui a gente vai ficar de olho em quem é que vai entrar, porque a gente sabe que nesse complô aí só tem sanguessuga, só tem gente que quer derrubar o Corinthians. Não tem corintiano. Aí nesse core, nessa diretoria, nesses caras que faz parte do conselho, não tem corintiano aí não, meu irmão. Não tem corintiano. Se tivesse corintiano aí, sabe o que é que eles fariam? Ó, vamos fazer igual o time lá do Sul lá. Vamos fazer igual a eles. Agora a torcida vai ter voz. Eleições, a torcida também vai votar. Lá no Inter. O Inter é assim. Fora outros mais 3 clubes, eu acho que é assim também. A torcida vota para eleger seu presidente. Entendeu? Para eleger seus diretores. Agora o Corinthians é uma bagunça, pô. Corinthians tem que zerar, ó, zerar, mudar tudo, mudar estatuto, mudar tudo. Olha, você se candidatou, fez merda, não vai se candidatar mais. Bora ir conta, vai ser tudo na transparência. É tudo transparência, transação, tudo. Compra de jogador, compra de patrocinadora, tudo a gente vai jogar pro torcedor ver o que é que a gente tá fazendo. Tem que mudar tudo no Corinthians. Tem que mudar tudo, estatuto, tudo. Não pode ficar assim não, pô. Rapaz, todos os vídeos meus eu falo aqui. Corinthians não cai porque é o maior time do mundo. Corinthians aqui, esses caras aí que faz o que faz. Mas o Corinthians não cai, pô. Graças a Deus, porque, ó, o Corinthians é o time maior do mundo. O Corinthians tem força, pô, tem torcida. E essa torcida aqui não é Nutella. Não é torcida de tá vaiando o time, não é torcida de... O Corinthians tem uma torcida que carrega o time nas costas. Para um cara sentar na cadeira e ser indiciado por desvio de dinheiro, lavagem, associação criminosa, para aí, velho. Eu não vou chamar nem ele mais de presidente, é indiciado agora. Indiciado. Investigado. Tome vergonha, pô, em sua cara e peça para sair, pô. Tome vergonha e fale assim, ó, eu fiz merda. Até provarem aí, eu vou me afastar, vou deixar o cargo aí. É o correto a se fazer, pô. Você, depois que a polícia lhe indiciou, não era nem para estar mais no Corinthians, pô. Pegava sua mala, tchau. Fiel, fica aí com o vídeo aí, da jornalista Marília Ruiz. Ela mostra documentos exclusivos sobre o indiciamento desse indiciado aí. E o porquê ele foi indiciado. O mais interessante é isso. O porquê ele foi indiciado. Eu citei até uma parte aí da reportagem, né, quando eu falo que a polícia procurou o Corinthians por 3 vezes, pedindo as provas de e-mail, documentada,
entendeu? E o indiciado só conversa fiada. Fiel, fica aí então com a reportagem de Marília Ruiz, né? Nessa reportagem ela fala, né? Ela mostra os documentos da Polícia Civil que fez com que esse cidadão fosse indiciado, e ela dá detalhes, né? Deixa o like, se inscreve no canal, ative a notificação. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Aqui é canal de Corintiano Raiz. E é isso aí, fiel. Tamo junto. Grande abraço. Vai, Corinthians. Pois é. Bom, eu falei que eu ia mostrar papelzinho e eu irei mostrar papelzinho. Eu não sei o que está acontecendo nos chats da Deb. Põe ordem aí que eu vou mostrar papelzinho. Então começa assim o documento assinado ontem. Olha lá, papelzinho. Papelzinho oficial da polícia, viu? Não é papelzinho qualquer. Papelzinho da polícia. Papelzinho da polícia, essas páginas, especialmente, elas dizem respeito unicamente a um resumo do que foi o inquérito policial e os depoimentos. Principalmente, nesse caso, esse é o resumo dos indiciados. Não consta nesse documento que eu tive acesso aqui todas as declarações, mas um resumo do que levou o delegado e procuradores do Ministério Público a concluírem e terem indícios, e por isso que se chama indiciamento, de furto qualificado, lavagem de dinheiro e associação criminosa do presidente do Corinthians, Augusto Melo, do ex-diretor administrativo e ainda braço direito dele, Marcelo Mariano, do ex-diretor de marketing, Sérgio Moura, e do rapaz que fez a campanha política, que disse em todas as letras que não tinha participado da intermediação. Depois disse que sim, depois disse que não. O contrato não tinha intermediação, depois tinha, por esses 3 crimes. Afinal de contas, na conta desse cidadão, é que foram parar a primeira parcela da tal intermediação que não aconteceu. Entre coisas que estão no inquérito policial, na conclusão, tem essa foto desse senhor, que é o Sandro, que foi apontado pela Vaidbet, esse sim, como um intermediário do negócio. Esse sim teria sido a pessoa que ligou para o presidente. Mas em depoimento à polícia, e aqui eu tenho as perguntas e respostas do delegado ao presidente do Corinthians, ele disse que não conhece essa pessoa. Esqueceu, eu acho. Que conheceu. Essa foto é do dia. Essa foto é do dia que eles se encontraram no Hotel Tivoli, que o presidente do Corinthians disse que não só foi lá e falou com o presidente da Vaidbet. Essa aqui é a conclusão. Eu vou ler para vocês aqui no meu celular, porque aqui fica pequeno e na minha telinha aqui do StreamYard eu não consigo ler exatamente. Então, eu vou ler exatamente a conclusão e depois eu vou ler alguns pedaços para vocês. A conclusão é a seguinte. Face a todo o exposto, determino o formal indiciamento de Alex Fernando André, que é o Cassundé, na exata dicção dos artigos 155, furto, caput, ambos do Código Penal. Augusto Pereira de Melo, Marcelo Mariano dos Santos e Sérgio Lara Muziel de Moura, como incursos proscrições dos artigos 155 do Código Penal, inciso 1, 4 e 288, caput, ambos do Código Penal. E primeiro caput da Lei 9.813, que é de crimes financeiros. O ato deverá ser levado da modalidade indireta, uma vez que os investigados, em tela, já foram ouvidos e, além disso, tiveram assegurado o exercício do direito de defesa. Por que tem isso escrito, Piperno? Porque, às vezes, há indiciamento de pessoas que não depuseram ainda. E eles já depuseram na qualidade de investigados. Eles sabiam que estavam sendo investigados, então não há necessidade de ouvi-los de novo depois do indiciamento. É por isso que está escrito isso aqui. Tem uma outra conclusão aqui embaixo, que foi o que eu disse na live de ontem, Piperno, que o inquérito acaba para essas pessoas nesse momento, porém, ele não acaba de vez. A investigação feita, ela bifurcou ou abriu novas linhas de investigação, inclusive para dirigentes que já foram do Corinthians ou que estão no Corinthians. Mas essa primeira parte da investigação acabou. O Marcelo Ascencio mandou um superchat, obrigada, Marcelo, e pergunta, Augusto apresentar defesa sobre iniciamento com patrocinadores passando atrás no painel, o que vocês acham que vai acontecer com os patrocínios? Bom, essa é uma questão que eu imagino os conselheiros do Corinthians, de situação e oposição, devem estar preocupados, que é a imagem do clube ligada e os patrocinadores ligados, não aos gols do Yuri Alberto, não a Esportes da Sorte, não ao Memphis que ela contratou, mas a um caso de polícia. Pipo. Bom, o patrocinador ele se vê numa situação extremamente delicada, porque
sabe? O patrocinador, quando ele coloca dinheiro no clube, ele não está colocando dinheiro num duto de corrupção. Está colocando dinheiro porque ele acha que aquilo vai ser importante para a marca dele. Só que aí o patrocinador se vê também associado, né, a toda essa trama. Agora, eu queria fazer, aliás, antes, Marília, queria fazer um especial agradecimento à nossa audiência hoje, porque nós estamos batendo recordes aqui com mais de 800 pessoas nos assistindo simultaneamente nesse momento. Muito, muito bacana isso e muito expressivo. Mas só que o que tem diferente nisso é que, de fato, há, digamos, esse desvio de parte do contrato para a empresa lá do Cassundé, para as duas empresas que foram lá atrás mencionadas. Então, veja, há duas possibilidades de que esse dinheiro tenha chegado até lá, tenha sido irrigado para esse fim. Uma, patrocinador fazendo pagamento direto para essas empresas, sabendo, né, enfim, de que havia algo estranho nisso. Eu acho pouco provável. A outra, esse dinheiro passando pelo Corinthians. O dinheiro passa pelo Corinthians e é desviado para essas empresas, a título aí de comissões, intermediações, ou seja lá o que for. Então, é claro que tudo isso é muito suspeito, sim, e tudo isso aponta para uma possibilidade muito grande de que o Corinthians, de fato, tenha sido muito, mas muito lesado por essa turma. Agora, concluídas todas as investigações, feitos aí os indiciamentos, eu acho que ainda não é o caso de se mexer com o patrocinador e especialmente com o contrato. Mexer nesse contrato agora seria, inclusive, penalizar o Corinthians de novo. Pois é. Miguel, o seu clube, nada de braçada do ponto de vista financeiro em relação aos demais, né, da arrecadação, e por conta do tamanho da torcida, isso sempre foi assim. Entretanto, a equação dava negativa durante muitos anos também. Sempre brinco aqui que desde a luz do Lampião, no caso do Corinthians. E precisou cortar na carne para poder dar um passo atrás para poder dar muitos à frente. A distância, né, quando se fala de Corinthians e Flamengo, os dois principais torcidas, times que têm o mesmo potencial de arrecadação, porque são os dois principais times e tal. Mas há um abismo enorme. E não é exatamente, com todo respeito, porque os dirigentes sejam pelo menos até o ano passado, de um nível assim maravilhoso, né? Tivemos anos aí dificílimos também, com o Flamengo ganhando tudo. Mas parece que a estrutura por trás do presidente foi capaz de brecar algumas coisas. E é isso que se pede no Corinthians agora, uma reforma total e revolucionária do estatuto e uma composição de quadros que talvez seja uma composição que segure os ânimos dos presidentes, porque o Corinthians não tem SAF, mas a cada 3 anos tem um dono que faz o que bem entende. Sim. Citando até o Juca Kfouri, né, ele falando hoje mais cedo, parabenizando a polícia, inclusive, né, pela investigação, pela forma como conduziu. E a coisa do Corinthians é muito séria, né, porque tem até furto qualificado envolvido, né? Então a coisa é muito pesada realmente, né? E é isso, o Flamengo ele passou por um momento que tivemos que deixar o futebol de lado e pensar no clube, né? Essa é a questão. E o clube tem que estar acima do futebol, né? E eu estava vendo aqui, saiu a folha, né, do ano passado, só 5 clubes, né, tiveram superávit, só Palmeiras, Fluminense, Juventude, Grêmio e mais Cuiabá. Hã? O quinto é o Cuiabá. E o Flamengo o Flamengo teve déficit, mas só de 1 milhão, né? Ou seja, enquanto os outros clubes, né, continuam gastando mais do que eles podem, enfim, continua essa falta de responsabilidade, né, Marília, em relação aos gastos, em relação à condução do clube. E aí eu fico pensando o seguinte: se fosse na empresa deles, né, se fosse na empresa do Augusto, se fosse na empresa do seu Marcos Braz, enfim, desses dirigentes, será que eles agiriam assim, né? Será que eles conduziriam a empresa deles dessa forma?
Pois é, e tem outras repercussões, né? Pouco se falou até agora, eu vi perguntas aqui sobre o Augusto, na minha opinião, vou repetir, isso é uma opinião minha, é um assinte, um dirigente indiciado, portanto, que tem indícios de ter praticado crime contra o Corinthians, usar o Corinthians para se defender. Não precisa, ele não é dono do Corinthians. Eu vi gente falando assim, mas a empresa, então, não é a empresa dele. O Corinthians é a vítima. É um absurdo isso, não tem cabimento. É igual uma pessoa acusada de roubar uma lata de leite no supermercado e ir lá no supermercado chamar o supermercado para pagar as contas da coletiva dele. Não tem cabimento isso, gente, não tem cabimento. Mas, de qualquer forma, está marcada para as 15 horas a coletiva de imprensa do Augusto Melo. Eu contei ontem aqui, logo depois do indiciamento, um movimento absurdo de situacionistas e oposicionistas pedindo para que ele renunciasse a fim de estancar a sangria. Porque não só tem esse impacto absurdo em relação à imagem do Corinthians, mas também possíveis saídas de patrocinadores. Essa semana já tinha tido uma saída de um patrocinador e tal. Eu vejo também muita gente fazendo ilação à marcação da reunião do Conselho para essa segunda-feira, justamente depois da saída, da conclusão do inquérito. Senhores, até eu que sou uma coitada, estou contando para vocês aqui, há mais de 40 dias, que esse inquérito ia terminar em maio. Até eu, que sou uma coitada, contei aqui, e o Pipo está de prova, que em abril iam acabar os depoimentos e o delegado ia encerrar. Todo mundo sabia. Essa coincidência de marcar ou não marcar desde janeiro tem a ver muito mais com a pressão da Gaviões da Fiel, que disse lá que tinha que esperar acabar o inquérito policial para marcar, do que exatamente esperar o inquérito, porque essa nunca foi a postura da oposição do Corinthians. A oposição do Corinthians está tentando marcar essa votação desde o ano passado, vocês sabem, quem brecou a votação no ano passado, quem brecou a votação no começo desse ano. Eu não estou dizendo que não tem política dentro do Corinthians, não, é só o que tem, esse é o problema, ninguém está preocupado com o Corinthians. Mas credenciar a conselheiro A ou ao conselheiro B as vantagens dessa reunião ser na segunda-feira, roubaram o Corinthians. Qual é a preocupação? A preocupação é quando vai ser a reunião ou terem roubado o Corinthians? Eu não estou entendendo, Piperno. Eu realmente não estou entendendo. Não, aí que está o negócio. Eu até acho que, de certa forma, o Conselho do Corinthians, se não pode ser acusado de ter sido cúmplice nisso, ele foi, no mínimo, muito omisso. Porque isso não começou agora. A gente estava fazendo. Veja, o mandato do Augusto Melo está chegando à metade, praticamente. E, assim, desde que começou, desde o primeiro contrato, há muita suspeita, sim. Então, por que não se votou, por exemplo, o impeachment antes? Por que não se exigiu, de fato, a prestação de contas, que foi, né, isso foi aprovado de uma forma, enfim, quase que fictícia. Então, é óbvio que o Corinthians está sendo lesado, mas também com a omissão da turma da carteirinha. Porque esses caras, na verdade, o que eles lutam é para manter os seus pequenos privilégios. É um ingresso aqui, é um acesso ali, é um cargo não sei onde. E aí, onde fica o Corinthians? Dane-se. Então, agora, a crise chegou de uma forma muito maior, porque o que poderia ser, digamos, uma marolinha que, né, no limite, poderia expelir o presidente do Corinthians, agora pode ser um tsunami que vai varrer muita gente, porque ninguém faz tudo que é suspeito de ter sido feito em um clube tão grande sozinho. Para que o Augusto, veja, e a gente estava falando do Augusto Melo, que estava muito longe de ser uma figura graúda dentro da política do Corinthians. Ele não tinha uma grande rede de apoio até essa última eleição. Ele era quase que do baixo clero do Corinthians. Como que da noite para o dia ele consegue montar um esquema tão grande? Então, é óbvio que isso só aconteceu porque também houve, no mínimo, a omissão de muita gente. E talvez, por isso, eles tenham empurrado com a barriga, por exemplo, a votação do impeachment. Porque eu duvido que, se ele cair, ele vai cair de boca fechada e não vai arrastar ninguém junto com ele. Pô, eu vou ler um pedaço aqui, eu não vou imprimir esse pedaço aqui, por respeito à minha fonte, mas vou ler aqui um pedaço do inquérito. Não obstante, bom, aqui está relatando a parte do depósito na conta do senhor Alex Cassundé,
que foi considerado nenhuma prova de que ele tenha intermediado o acordo. Lembrando que o Augusto primeiro disse que não tinha intermediação, depois não tinha intermediação, depois era uma porcentagem, depois era outra, e depois que tinha sido mesmo Alex Cassundé. Há todo um relato e uma sequência de provas de que o Alex Cassundé de fato não participou disso. Inclusive o Alex Cassundé falar que não tinha primeiro participado, depois falou, não, peraí, talvez eu tenha participado e tal. Então, olha, no caso de terem sido pagas 2 parcelas, por que está o furto qualificado? O furto exige, todos sabem, um elemento subjetivo específico, um animus rem sibi habendi, em latim, ou seja, subtrair para si ou para o trem. No caso dos autos, como haviam sido pagas apenas 2 parcelas ao fictício intermediário, como é tratado o Alex Cassundé aqui, o desvio ainda estava no início. O Corinthians, a subtração do dinheiro do Esporte Clube Corinthians Paulista acabou beneficiando ao trem, no caso, a empresa, o J Football Talent, que é lá no final, né, que foi indo o dinheiro, possivelmente para fazer frente à contraprestação de compromissos pendentes da direção, à luz de elementos nesse sentido que foram sendo carreados progressivamente na investigação, que é a ligação do presidente do Corinthians com os donos da UJ Esportes. Afinal, tal como registrado no relatório parcial de análise de dados financeiros e bancários, não se trata de coincidência, muito menos de mero acaso, o dinheiro ter saído de um renomado clube brasileiro para ser abocanhado, está escrito isso, por uma afamada agência de assessoria esportiva. Não obstante, a meu ver aqui é o delegado, Tiago Correia, 2 qualificadoras de furto se fazem presentes. A dos incisos 2, abuso de confiança e fraude, e do inciso 4 do artigo 155, concurso de 2 ou mais pessoas do artigo, aí associação criminosa. Houve da parte de Augusto Melo, Marcelo Mariano e Sérgio Moura nítido abuso de confiança. Qual confiança? A confiança neles depositada não só por aqueles que os elegeram, mas especialmente pelo clube, de quem se aproveitaram. E se aproveitaram fazendo uso de um artifício que consideravelmente facilitou a subtração de dinheiro do clube. Daí a incidência da fraude, qualificadora a recair especificamente sobre o Alex. A quantidade de provas que tem aqui e de palavras de fortíssimo desespero para quem torce para o Corinthians, para quem gosta do Corinthians, ou para quem vem na direção do Corinthians, esse tipo de pessoa, e no primeiro contrato firmado, o primeiro contrato firmado pelo Augusto Melo foi o da Vai de Bet, foi o cartão de visitas dessa gestão. O problema do Corinthians começou em 1910. O problema do Corinthians começou quando um pequeno número de pessoas se acha dona do clube. Então, a cada 3 anos se muda o número de conselheiros, tem lá os que são vitalícios, é tipo uma questão real, assim, igual o rei da Inglaterra. Vitalício de onde? Isso é uma coisa absurda, juridicamente inacreditável, você ter direito eterno a alguma coisa, mas essa figura não é só no Estatuto do Corinthians, e é um estatuto que, assim como o da CBF, que os clubes estão tão indignados, eles deviam estar indignados com os seus próprios estatutos, que perpetuam esse tipo de coisa, um pequeno grupo de pessoas representar milhões de pessoas nas escolhas que para eles são simplesmente pessoais. Como eu disse outro dia, eles, assim, altruisticamente, eles têm uma vocação para ser dirigente de futebol. Eles não gostam de futebol, eles não gostam de torcida, eles não gostam de povo. Quanto menos povo para eles, melhor. Eles não gostam de povo, eles gostam de ser dirigente, de mesadinha, isso aí eles gostam. Bom, você fala assim, não é de hoje que começa. Eu já cansei de mostrar aqui fotos do Augusto Melo, postadas nas suas redes sociais, agora ele deu uma limpada, agora não tem mais, vocês não vão achar, dele tanto com Roberto de Andrade, de quem ele foi diretor, ele era Renovação e Transparência, como do próprio André Negão, de quem ele foi companheiro na base do Corinthians e que foi o adversário dele na última eleição. Aí ontem, no meio dessa confusão, o Corinthians tem, assim, a manchete é presidente do Corinthians indiciado por lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado. A reação do André Negão foi essa aqui, ó. Postar nas redes sociais dele, Augusto Melo indiciado no dia do aniversário de André Negão, que ontem era aniversário dele, como se fosse um presente de aniversário. Olha só. Presidente do clube dele, indiciado. Alguém que já foi parceiro do mesmo grupo, ou depois, ainda que seja adversário político dentro do Corinthians, é o presidente do Corinthians. Como é que alguém... Uma coisa é você querer justiça,
Outra coisa é você se indignar com uma pessoa que faz mal para o clube que você torce. Outra coisa é você estar feliz, considerar um presente de aniversário o presidente do Corinthians, do clube que você diz torcer, gasta seu tempo, tem, no meu caso, gastrite para sempre, de vez em quando uma covinhas. E você posta lá, que legal, iniciado no dia do meu aniversário. Olha, assim, de verdade, só vai funcionar se a partir de agora houver uma revolução administrativa. Se os conselheiros olharem para si e falarem, levanta a mãozinha quem quer ficar para trabalhar. Vamos mudar o estatuto. Vamos democratizá-lo à medida do possível. Eu sei que não dá para abrir para 40 milhões de pessoas votarem, mas democratizar na medida do possível. De fato, ter pessoas técnicas nas comissões, independente, com gestão independente, como é, por exemplo, um ombudsman da imprensa que tem direito de criticar a gestão e tem lá um mandato de 3 anos. Ou um conselho de administração de uma empresa grande que tem lá um conselho de administração que tem decisões a tomar independentemente do dono da empresa. Eu sou a favor, as pessoas perguntam de quem eu sou a favor. Eu sou a favor da revolução administrativa. Eu sou a favor de rasgar esse estatuto porcaria que não dá aos conselheiros o poder quando eles querem, ou dá quando eles querem, para não fazer nada e deixar o Corinthians chegar em 2025 a essa situação. E eu sou a favor da justiça investigar todo mundo que tem o rabo preso. Quando você diz que o problema do Corinthians não começou hoje, você tem toda a razão. Mas também acho injusto, e acho mesmo, dar esse benefício à oposição, dizendo que nunca nenhuma administração do Corinthians foi investigada. Vocês acham mesmo que dependeu do Conselho do Corinthians a polícia entrar em jogo? Quem abriu um boletim de ocorrência não foi o conselheiro do Corinthians. Então, dar muita importância para algumas pessoas, gente. Até para isso a gente tem que ter um pouco de discernimento. Mas o Romeu Tuma é ex-delegado. Bom, o Gobi também era. E até agora não tinha tido nada. Tem um monte de policial e militar dentro do Corinthians, e não são os 2 únicos, não. Investiga melhor. Mas até para falar que eles... porque o Tuma fez isso, porque ele é da polícia. Senhores, o Tuma foi eleito junto com o Augusto Melo. Ele votou no Augusto Melo. Faz uma pesquisa. Todo mundo que votou no Augusto Melo desembarcou mesmo. Será que todo mundo está errado? Só o Augusto Melo está certo? Não, e tem mais uma coisa, né? Todos os clubes grandes, eles têm no seu conselho pessoas ligadas à justiça, advogados ilustres, gente ligada à polícia, pessoas que têm intimidade com esse tema, segurança pública, investigação e tal. E no Corinthians não é diferente. Eu acabei de citar aqui, né? Um conhecido meu com quem eu conversei esses dias, dizendo vai todo mundo preso. Bom, ele também é próximo ao Ministério Público. Então, veja, não é por falta de especialistas no tema que esses clubes, e o Corinthians agora, né, passa por esse furacão. E foi, de fato, roubado, né, como tem sido há muito tempo. Agora, também, eu acho que não se aplica, é um pouco ingênuo o discurso, por que estão investigando só agora e não vai mexer lá atrás? Bom, tem que começar. Tem que começar de algum lugar. Se esse é o tema, se essa atual gestão é a que está dando margem para investigações, porque as suspeitas são muito fortes, então que se comece por ela e lá na frente pode até pegar outras, e deve, até porque tem muito corrupto na história do Corinthians. O Augusto Melo começou a gestão dele, Pipeno, dizendo que ele abria a caixa preta. Ele empurra para o Rubão o fato de ter contratado Ernest Young como consultor ou como auditoria, mas ainda assim esse relatório jamais foi apresentado. Então, que essa coletiva absurda dentro da Neoquímica Arena que vai acontecer hoje sirva para ele cair atirando. Ele tem provas contra outros dirigentes? Mostre! Abre um boletim de ocorrência. Ele foi presidente do Corinthians nos últimos 18 anos, ele tem a chave do arquivo. Pega o arquivo e leva na polícia. Por que ele não faz isso? Porque não tem interesse, porque eles preferem acomodação em troca de cargos, vantagens, benefícios, que eu não sei quais são, mas eles preferem isso. Eu conheço um caso de uma empresa de assessoria chamada Targa Assessoria, que uma vez ela foi contratada pela gestão do Palmeiras para revirar de ponta cabeça os contratos da antiga gestão. Muito bem, a Targa apresentou um relatório imenso, grosso assim, e eu vi o relatório porque
o Paulo Serdã, da Mancha Verde, e veja, eu não tenho nenhuma simpatia pela Mancha Verde, falo isso toda hora, mas, e o Serdã hoje faz parte do Conselho do Palmeiras, na época não. Então eles levaram uma cópia do relatório feito por essa consultoria, chamada Targa Assessoria, e mostrou, folha por folha, no antigo programa Pique da Pan, que o Vanderlei Nogueira apresentava à noite. Então, contratação do fulano, tanto de comissão, contratação... E tinha cada perna de pau que resultava em imensas comissões, que, enfim, era um negócio inacreditável. Muito bem. O documento existia, estava lá, o relatório da consultoria. O que fez aquela administração do Palmeiras, colocou esse relatório na gaveta e nunca mais se ouviu falar dele. Então, esses caras, o Rubão, o Turma, provavelmente, toda essa turma tem, sim, muitas e sólidas e detalhadas informações sobre o que aconteceu no Corinthians até hoje. Agora, por que não foi feito nada até aqui? Acomodação e política interna, infelizmente. Muito bem. Antes de acabar o assunto Corinthians, que foi extenso, lamento, tem sido uma pena, mas eu vou falar já que não tenho dúvidas que a Leila é a melhor presidente do Brasil, você tem razão. Eu vou tirar aqui pedir para vocês deixarem likes, hein? Tenho mais gente assistindo que likes. Essa aqui é a nota oficial apresentada pelo presidente, ou redigida pelo advogado dele. Jornalisticamente eu vou colocar. Eu postei ontem à noite, ela foi postada um pouco antes das 11 horas da noite, enquanto eu já assisti o jogo do Santos. A gente vai falar dele agora. A defesa do presidente Augusto Melo recebeu com indignação o relatório do inquérito policial. Bom, indignados estamos nós. Eu nem vou terminar de ler, porque, segundo a assessoria de imprensa do Corinthians, ele vai se defender daqui a pouco lá na Neoquímica Arena, e eu não sabia que a Neoquímica Arena era palco de tribunal de justiça, mas vai ser lá.